Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de manutenção de drivers. Essa é a aula 4.2, eletrônica de potência embutida nos inversores de frequência. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das conversões existentes dentro dos sistemas de inversores de frequência industriais. Ou seja, nós vamos falar a respeito da conversão entre CA-CC, CC-CC e CC-CA. Toda base, todo inversor possui o mesmo princípio de funcionamento. Eles necessitam de um sistema de tensão retificada, um link CC, para propiciar, através de um controle microprocessado de sistemas de monitoramento, propiciar na sua saída uma tensão muito próxima, com amplitude e frequência variáveis. Uma tensão muito próxima do sistema CA. O sistema mais básico e aplicado em inversor de frequência, ele possui as seguintes características. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ele possui o sistema de alimentação, geralmente em tensão corrente alternada, que possui esse tipo de onda na sua entrada, que é retificada por um sistema retificador, ou seja, todo sistema de entrada de um inversor de frequência industrial irá possuir sistemas de retificação. Alguns são diretos, outros microprocessados ou semi-controlados, controlados 100%. Vai depender muito de marca, modelo e potência aplicada. Nós temos aqui um sistema de retificação, que é esse diagrama aqui em si. Deixa eu dar uma limpada. Esse diagrama aqui ele representa a base para todo e qualquer inversor. Você vai ter essa arquitetura. Nós vamos ter aqui o sistema de retificação, o sistema de filtragem e armazenamento e o sistema modular, ou seja, o sistema que vai oscilar, vai modular as chaves de forma a propiciar na sua saída um sinal muito próximo da tensão alternada convencional existente. Além desses processos, a gente tem todo o sistema de controle que faz o monitoramento empregado de todas essas etapas, tanto com o sistema de feedback, que é necessário muitas vezes para controlar o torque do motor, a corrente que está sendo aplicada, a temperatura dos equipamentos envolvidos no sistema de processamento e demais. Deixa eu limpar aqui. A gente tem aqui uma base de uma estrutura de um inversor de frequência comum também. A gente não está aplicando marca, mas a gente está aplicando a base convencional para todo e qualquer tipo de inversor. Aqui a gente tem o sistema de alimentação, formado por um sistema de retificação tradicional, só com diodos retificadores, tá? E a gente tem aqui a conversão do sistema CA-CC. Aí aqui a gente vai ter o link DC, que é formado em suma maioria só pelos capacitores. Em alguns processos ele possuem capacitores em série e outros apenas capacitores em paralelo. Geralmente sistemas de maiores tensões como 380, 480, você vai ter sistemas formados por capacitores em série e paralelo. Por quê? O sistema, deixa eu limpar aqui. O sistema, a grande maioria dos capacitores possui tensão de ruptura aí na faixa de seus 450 volts. E numa tensão de entrada em 380 volts, a gente vai ter 537 volts de tensão dentro do link CC. Então, se colocássemos apenas capacitores em paralelo, provavelmente esses capacitores iriam explodir, porque está ultrapassando a tensão de ruptura de trabalho. Então, a gente aplica capacitores em paralelo e série, fazendo com que a tensão de ruptura seja a somatória da tensão de ruptura dos capacitores empregados. Se a gente colocar capacitores de 450 volts, nós teremos 900 volts sendo propiciado no link DC. Nesse diagrama aqui ele não apresenta, porém nós temos aqui o sistema de controle, que é formado pelas fontes chaveadas. A gente tem uma tensão CC, do link CC, do sistema de armazenamento do inversor, que é oscilada em altas frequências, surtindo seu secundário
tensões contínuas também de amplitude menores, propiciando tensões mais favoráveis ao sistema de controle, que vai alimentar os microcontroladores, os bypass, o sistema de ventilação. Muitas vezes é aplicado tensão contínua. De suma forma, os inversores de grande potência geralmente eles empregam a própria alimentação, ou seja, a tensão alternada vai fazer a alimentação do sistema de ventilação. Então, mas para inversores de pequeno porte, como inversores de climatizadores, inversores aí na sua faixa de 5 cavalos de potência, empregam no sistema de refrigeração tensão contínua. Aí a gente tem então a conversão CA-CC, aí CC para CC, o circuito de controle, e a gente tem a conversão CC-CA. Vamos passar aqui para o próximo slide. A gente tem um pouquinho mais de informações aqui a respeito da base dos inversores. Esse aqui também é um diagrama bem comum, de quase todo inversor vai possuir esse sistema. A gente tem aqui sistemas de proteção na entrada, contra surtos, tensões indesejadas, ou seja, se o inversor for, por exemplo, 220 volts de tensão de trabalho e você aplicar 380, ele vai ter um sistema de proteção, geralmente formado por um fusível e um varistor. Esse varistor, geralmente, ele tem uma tensão pouca coisa a mais da tensão nominal de trabalho. Por exemplo, se ele fosse 220, ele trabalharia aí com 250 volts. Se a gente aplicar 380 volts, a resistência dele vai tender a zero, fazendo com que uma corrente muito alta surja aqui nesse circuito e rompendo o fusível de proteção dele. Aí a gente vai ter aqui depois o sistema de retificação, que vai propiciar com que aquela onda do sistema de corrente alternada seja retificada e filtrada no link CC. Dentro desses outros circuitos, nós temos os sistemas de proteção, justamente que vai fazer o monitoramento, seja de corrente na saída, seja de tensões elevadas, ou mesmo subtensão. Se tivermos uma tensão abaixo da nominal, o sistema de surto não vai ser acionado. Então, nós temos que ter um sistema que vá fazer a leitura do link CC, indicando se a tensão é a desejável, a apropriada para o trabalho, me desculpe, é apropriada para o trabalho, fazendo com que o sistema possa funcionar plenamente. Nós temos o sistema de proteção do inversor, caso haja um sobreaquecimento dos sistemas de potência, de controle, ele vai fazer com que o sistema não seja oscilado, não tendo uma saída desejada. Então ele vai fazer todo esse monitoramento. Nós temos um sistema de painel de programação, que geralmente é formado pela IHM, ou mesmo a comunicação 485. Tem várias formas de fazer esse sistema de programação do inversor. Aí nós temos os circuitos de controle, propriamente dito, que vai fazer toda a análise tanto das portas digitais, de entrada e saída, como sistema de controle, sistema de proteção. Deixa eu limpar aqui novamente. Aí nós temos os sistemas de drivers, que vai fazer o monitoramento, o sistema de dead time, vai fazer os pulsos, ou seja, o sistema de controle envia as informações de frequência e pulsos necessários para a saída, ou até mesmo a tensão desejada na saída. O driver bus, o sistema de drivers ou gate driver, vai fazer com que os módulos IGBTs, ele vai pulsar ele de forma adequada para que não haja um curto-circuito, que faça um monitoramento ali de um feedback, até mesmo o sistema de controle. Aí nós temos a saída propriamente dita, ou seja, aqui dentro do sistema em geral nós temos vários sistemas de controle, ou seja, de modulação e controle de potência. Nós convertemos tensão corrente alternada para tensão contínua, corrente contínua para
corrente contínua para os sistemas de controle e convertemos corrente contínua para corrente alternada, para que na saída a gente faça o controle de motores elétricos industriais trifásicos. Hoje em dia, um inversor ele não é só apenas um controlador de velocidade. Ele controla a velocidade, o torque, ele controla a corrente, faz monitoramento de corrente, proteção do sistema. Ele tem vantagens ali, como por exemplo, se for em malha fechada, ele tem um feedback para controlar não só a velocidade, como o posicionamento. Então, cada vez mais os inversores de frequência estão ficando mais evoluídos e com mais tecnologias embutidas. Eu trouxe aqui um exemplo, esse aqui é um CFW10, é um inversor de pequena potência, mas para estudo eu acho que é o mais apropriado. É mais vantajoso você iniciar os seus testes, os seus estudos em inversores pequenos. Inversores de maior porte é necessário que você já tenha um conhecimento agregado de funcionamento básico dos inversores de frequência, porque quanto maior, mais monitoramento, mais preciso deve ser esses dados para evitar qualquer tipo de surto. E aqui, como a gente pode ver, nós temos aqui o sistema de proteção, formado por um varistor. Geralmente, em suma maioria, os inversores pequenos, alguns modelos possuem um fusível na sua entrada. Possa ser ele SMD ou mesmo um fusível tradicional, daqueles de vidro. São poucos os que possuem, mas alguns têm. Geralmente é empregado apenas um varistor, porque se entende que todo elemento industrial controlador, ele deva ter um disjuntor. Então, se for alimentado com uma tensão inapropriada para o sistema, ele vai fazer com que haja um curto-circuito logo aqui na entrada, fazendo com que esse disjuntor desarme. E a gente tem aqui, após o sistema de proteção contra surto e contra tensões desejadas, a gente tem o sistema de retificação. O sistema de retificação aqui é formado por uma ponte de diodos, que é feita a alimentação de um link CC, formado por esses capacitores. Aqui, como a gente pode ver, nós temos um sistema de pré-carga formado por um termistor, um NTC. Nesse modelo aqui, eles não empregam um sistema de bypass. O próprio NTC faz o sistema de pré-carga e faz um controle, um limitador de corrente para esse inversor. Provavelmente isso aqui deva ser para um inversor pequeno, na faixa aí de seus 4 amperes. Então, a conversão CA-CC é feita nesse circuito. E aqui a gente tem um circuito de saída, no qual ele é empregado para fazer a conversão CC-CA. Aqui nós temos os braços, o U, o V e o W, e as suas saídas respectivas. Aqui nós temos um circuito, a representação da placa de controle, que envia os sinais apropriados de pulso para o sistema pro módulo de potência. E aqui a gente tem alguns tipos de monitoramento, que nem nessa representação mesmo aqui, a gente tem um circuito formado por esses dois resistorzinhos que indicam para a placa de controle qual é o frame ou qual a potência, o hardware que está sendo empregado nesse sistema. De acordo com a queda de tensão, que a gente tem 3.3 volts e o GND do secundário. De acordo com a queda de tensão aqui efetuada, uma tensão é injetada na placa de controle que lê esse sinal e através de uma tabela de parâmetros ela sabe qual é o inversor no qual ela está trabalhando. Aqui a gente tem um pouquinho a respeito dos sistemas de monitoramento e de controle desse inversor. Como a gente pode ver aqui, em sua maioria a gente vai ver os inversores da VEG, em grande parte, eles fazem a leitura do link CC através de uma rede resistiva. Ou seja, a gente tem várias quedas de tensão, várias quedas de tensões, propiciando que um sinal de pequena amplitude seja injetado na placa de controle. Até mesmo se a gente tiver 220 esse inversor for para 220 volts, a gente tem no link CC 311 volts. E a gente não consegue injetar esse valor dentro de um microcontrolador, por exemplo, que trabalha com 3,3 volts. Então é necessário que a gente haja uma queda de tensão adequada
dentro de um sistema, propiciando que esse valor de tensão seja aproximadamente aí 2,5 volts, para que num súbito de tensão seja o máximo de 3,3 para o microcontrolador não queimar. Então a gente tem uma queda de tensão aqui, que é injetada na placa de controle e faz essa leitura de sinal. Através de uma tabela, de um cálculo, ela identifica que o link CC tem aproximadamente um valor X. Aqui também a gente tem um sistema que faz a leitura. Por exemplo, esses inversores de pequeno porte, eles não necessitam de TC. Eles não precisam de um transformador de corrente para saber qual que é a corrente do seu circuito. Eles empregam um sistema com resistor e shunt. Deixa eu ver aqui no anterior. Aqui. A gente tem aqui um resistor de pequeno valor resistivo e que suporta alta potência. Aqui, né, ele é de 0,047 ohms. A queda de tensão que existe entre os dois terminais desse resistor, conhecendo o valor da resistência, primeira lei de Ohm, a gente consegue definir qual é a corrente aplicada no sistema. Então a gente tem ali que a resistência, ou seja, a tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Para a gente saber qual que é a corrente, a gente pega a corrente, pega a tensão, divide pela resistência. A gente monitorando qual é a queda de tensão nesse resistor, a gente sabe qual que é a corrente que circula por ele. Então não é necessário, já que vamos trabalhar com correntes aí na faixa de 4 amperes, 7 amperes no máximo, não é necessário que a gente empregue um TC. Eles utilizam um sistema shunt. Então aquela queda de tensão existente no resistor, ela vem para esse circuito, é um amplificador operacional, um MC34071, que é analisada e retificada, passando para a placa de controle também com uma amplitude aí na faixa de 3 volts, 2,5 volts, no máximo 3,3 volts. A partir da tensão aplicada no circuito de controle, ela faz os cálculos que devam estar integrados por exemplo, ela sabe qual que é o frame que ela vai trabalhar, então ela sabe qual que é a queda de tensão apropriada dentro nos terminais daquele resistor. Então assim, se ela sabe a queda de tensão apropriada nos terminais daquele resistor, ela sabe qual é a corrente de saída. Então, dentro do sistema de eletrônica de potência, não basta apenas a gente fazer a conversão, mas também a gente precisa saber quais são os sistemas de controle. Esse é o sistema de controle da corrente do circuito, este aqui é o sistema de controle de monitoramento da tensão do link CC, e esse aqui é um sistema de controle para falhas. Caso haja sobrecorrente, esse daqui vai enviar um sinal para a placa de controle, fazendo com que ela desabilite a saída. Bom, galera, eu acho que essa parte de inversor de frequência é isso daí. Como eu exemplifiquei, dentro do inversor de frequência nós temos vários tipos de conversão. A gente tem a CA para CC, CC para o sistema de controle e CC, CA para o sistema de saída e controle dos motores trifásicos. Com qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula, galera. Um grande abraço.